Bom dia, pessoal, tudo bem? Aqui é a Thaís Domingues. Vou trazer uma leitura intuitiva para vocês sobre o período de Mercúrio retrógrado em Peixes, que a gente vai ter agora do dia 26 de fevereiro até dia 20 de março. E o que significa retrogradação dentro da astrologia? É quando um princípio psicológico, que a gente também chama de planetas, né, que é um princípio psicológico, ele vai entrar numa fase de revisão. Então, a gente brinca que período de retrogradação para qualquer planeta é a regra do rei, né? É revisar, repensar, refazer, refletir, reiniciar. Então, agora, por exemplo, no momento a gente tem Júpiter retrógrado em Câncer. Isso significa que muitas temáticas de família, de raízes, de ancestralidade estão sendo revistas na vida das pessoas. A minha, por exemplo, estou vendo várias situações acontecendo para mim olhar para questões do passado, para olhar para questões de feminino, para questões pai, mãe, traumas ancestrais, né? Inclusive a minha arte aqui que eu trouxe para vocês tem essa questão aqui de novo da ancestralidade representada pela tartaruga navegando aqui, tentando, né, botar essa floral aí para aí aqui vem a ancestralidade, os corações, todos os corações das mulheres da minha família. E aqui é o período que eu tô passando, que é meio turbulento, né? Ainda mais que esse bando de energia em peixes, que fala de mar, de inconsciente coletivo, eu tô tendo que navegar por emoções muito conturbadas e turbulentas na minha ancestralidade. Estou fazendo isso o quê? Transmutando na arte, como vocês estão vendo aí, minha arte dessa semana. Transmutando o processo de oração, o processo de se divertir também, né, gente? Que a vida não é só ficar fazendo terapia e ficar resolvendo problema. A vida também é progresso, é diversão. E a gente precisa trazer leveza, porque se ficar só as energias aí do nosso inconsciente coletivo tá bem pesado. Então a gente precisa trazer a leveza. E eu acho que essas flores aqui representam muito essa leveza que eu tô tentando trazer para minha vida. E aí, eu tava falando do Mercúrio retrógrado, não, do Júpiter retrógrado, que é isso, essa revisão. Eu tô muito nessa minha revisão do âmbito familiar. Mas agora, esse vídeo aqui específico é para falar da retrogradação do Mercúrio em Peixes. Mercúrio é mente, Mercúrio é o princípio psicológico que fala de mente. Fala de estudos, fala de comércio, fala de deslocamentos, né, viagens curtas. E aí, por isso que quando tem a Mercúrio retrógrado, o pessoal assim fica meio, Mercúrio retrógrado, vai dar tudo errado. Não é que vai dar tudo errado, é que você vai ter que repensar, refletir, refazer. Então, você vai ter que refazer uma compra, você vai ter que refazer um plano de viagem, porque muitas coisas podem acontecer que vão trazer problemas, mas esses problemas que o Mercúrio retrógrado traz é justamente para você fazer a revisão na sua vida do que você precisa refletir. Porque se não tem problema, às vezes a gente não reflete, né? Tá dando tudo certo, bora. Aí quando tem um problema, você fala, eita, aonde que eu comi bola? Aonde que eu estava inconsciente? E esse período de Mercúrio retrógrado geralmente acontece umas 3 a 4 vezes durante o ano. São períodos que a gente realmente tem que repensar, refazer. E agora a gente tá, esse princípio psicológico do pensamento, da mente, está em Peixes, que é um signo que fala muito do inconsciente, né, das nossas emoções. Então, vocês podem estar sentindo esse período com as emoções muito conturbadas, e aí agora o período de retrogradação é um período de você olhar por que está conturbado. Também é um período que fala muito de criatividade, porque Peixes é muito criativo, é muita imaginação, então você pode ter muito ativações por sonhos, por exemplo, que também é um tema pisciano. Então, Mercúrio fala o quê? De comunicação. E Peixes fala o quê? Do inconsciente. Pode ser que você vai receber muitas mensagens do seu inconsciente através de sonhos, através do simbólico, através da arte. Então, assim, para quem é artista, esse período vai ser muito bom para revisar técnicas, revisar inspirações, revisar textos antigos. E para a questão emocional, um pouco turbulento. Um pouco comunicações, um pouco nebulosas por causa das águas de Peixes, né? Então, vamos pedir um aconselhamento aí para a espiritualidade, para a gente passar por esse período que vai até 20 de março. Aliás, 20 de março é o último dia do ano novo astrológico, né? Porque 2025, energeticamente, só acaba quando Áries entra, o Sol entre Áries, que é 20 de março. Então, a gente está passando aí pelo nosso último período das energias de 2025, ano novo astrológico de 2025,
A gente está passando pelas últimas revisões, as últimas transcendências antes da gente entrar no novo período energético, né? Que vai ser o ano novo astrológico, que começa dia 20 de março. Então, assim, gente, bem intenso nossa finaleira aí de 2025, astrologicamente falando, né? Então, vamos lá. Qual que é o aconselhamento que a espiritualidade tem para o período de Mercúrio retrógrado em Peixes? Tan, tan, tan. Veio a carta aqui do senhor tampando os olhos. Mas é engraçado que ele tá tampando os olhos, ele não tá tampando os olhos numa situação de proteção, de medo. Ele tá tampando os olhos como se fosse uma brincadeira, porque vê que parece que ele tá rindo por baixo ali. A mão não tá no movimento de proteção, e sim no movimento mais expansivo, porque as palmas da mão estão para fora e não para dentro. Então, é como se ele estivesse brincando. Ai, eu não quero ver o que está acontecendo. Ou, ai, sabe quando você brinca com o bebê? Quem tá aqui? Sumiu. Cadê não sei o que? Sumiu. Ele tá numa coisa assim de... Tem uma questão de tampar os olhos para não querer ver. Mas também tem uma coisa de leveza e brincadeira. Então, ele não tá tampando os olhos porque ele não quer ver algo pesado. Ele tá tampando os olhos porque ele quer se divertir, porque ele quer ver algo diferente da realidade dele, talvez, né? Então, isso é conversa com o que eu estava falando com vocês até agora de Mercúrio em Peixes. A gente olha mais para dentro, a gente olha para o inconsciente, a gente olha para as emoções. Então, é um convite para o mergulho interno. Não é que ele está tampando os olhos no sistema de negacionismo, por exemplo. Ah, eu não quero ver. Não, ele está tampando os olhos para ele ver algo melhor, para ele ver perspectivas melhores, para ele ver fora do racional dele. Que a visão é muito racional. Eu estou vendo, então eu analiso. O Mercúrio, ele é analítico, né? Ele pensa, ele calcula, ele raciocina. Mas quando o Mercúrio está em Peixe, o convite é para quê? É para olhar para dentro, é para sair do sistema lógico linear, é para entrar para o intuitivo, para a imaginação, de forma leve. Ah, é para ficar lá, Alice no País das Maravilhas? É para virar poliana e fechar os olhos para as coisas duras do mundo? Não. Ah, é para esquecer das coisas práticas e palpáveis e da realidade? Não. É um período para você se permitir viver o seu intuitivo com maior liberdade. Porque é um período curto, gente. Não é nem um mês, é um pouquinho menos de um mês. Você até agora, sua vida, você foi lógico e racional. E se nesse período você se propor a ser mais intuitivo, o que será que acontece? Assim que começou o meu despertar espiritual, porque eu era super lógica e racional, e aí a minha vida começou a dar tudo errado, foi o período que eu comecei meu despertar espiritual, né? E aí eu falei, eu fiz tudo usando a lógica e deu tudo errado. E se eu começar a usar o intuitivo? E aí foi quando eu comecei a usar o intuitivo e comecei a abrir meu campo para intuição e começou a dar tudo certo. Não tudo certo, não é que minha vida virou um milagre, mas eu comecei a ver que as coisas começaram a fluir quando eu comecei a ouvir mais a intuição do que o meu racional. Porque o racional, gente, ele não segue algumas leis universais. O racional, ele segue a lei da sua mente, principalmente da sua mente, do seu olhar. Se o seu olhar estiver viciado no trauma, o seu racional vai estar totalmente comprometido no trauma e você não vai conseguir ver saídas. Quando você olha com os olhos da alma, quando você olha com os olhos da intuição, você encontra novas saídas. Foi o que aconteceu comigo lá no começo do meu despertar. Eu comecei a encontrar saídas fora do lógico, do linear, olhando mais para o intuitivo, fazendo coisas que não tinha lógica, aparentemente, mas que depois se mostrou muito mais benéfico para mim. Algumas situações que eu escolhi, mesmo sem entender, sem o racional falando, mas isso aqui não faz sentido nenhum. E aí eu ia lá e tomava a decisão pela intuição, e depois isso se desdobrava de forma benéfica, de formas que eu nunca poderia ter previsto com a minha mente limitada. Então, eu acho que essa carta aqui, o convite é para você sair do pensamento lógico racional e revisar os problemas da sua vida, situações, com uma lógica mais não linear, com uma lógica mais intuitiva, com uma lógica mais da imaginação criativa. O que mais que vocês podem falar aqui? Deixa eu colocar certinho aqui. O que mais, gente? O que mais, mentores? O que mais de aconselhamento? Juntos. Eu acho que aqui continua o recado que estava vindo nas últimas leituras que eu fiz, que eles falaram que a gente ia passar por períodos conturbados e que a gente precisava ter nossa rede de apoio. Não é para você ficar brisando nas coisas da sua cabeça
e tentando cocriar tudo sozinho e tentando resolver seus problemas sozinho. Converse, compartilhe. Mercúrio fala muito de troca, né? Converse com seus amigos, com suas pessoas. Seja vulnerável com as pessoas que você tem abertura para isso. Porque as pessoas podem também te trazer novos olhares. Por exemplo, teve uma vez que eu estava conversando com uma amiga minha sobre uma percepção que eu tive sobre uma foto antiga. Uma pessoa me mandou uma foto muito antiga minha e eu fiquei pirando com a minha imagem da minha eu de 4 anos atrás. Ah, gente, eu entrei numa brisa, assim, de autoimagem. Foi muito engraçado. Mas, assim, processos, assim, conscientes, né? A gente não tem controle sobre isso. E eu conversei com minha amiga sobre isso, sobre o que eu tinha sentido quando eu vi aquela foto, sobre a minha autoimagem, sobre coisas que eu gostei, coisas que eu não gostei naquela foto, daquela energia da Thaís de 4 anos atrás. E aí a minha amiga me falou um negócio que eu não tinha conseguido enxergar por causa do meu óculos, da minha crítica ali, sei lá o que, né? Das coisas que eu tô viciado. A gente tem um olhar viciado, né, gente? Eu acho que Mercúrio em Peixes vem trazer esse convite da gente tirar esse olhar viciado que a gente tem sobre as coisas. E aí a minha amiga me trouxe um novo olhar sobre aquela foto. Ela falou, olha, tem isso aqui, mas também tem essa parte aqui, ó. Você não percebeu como que você tá feminino, o seu rosto, não sei o quê. E aí eu olhei e consegui olhar com o olhar dela para aquela foto e mudou totalmente a minha percepção sobre aquela foto e os sentimentos que eu tinha sobre aquela foto, sobre aquele período, sobre quem tinha tirado aquela foto, sabe? Foi muito interessante, assim, foi tipo uma troca muito legal. Mas eu só consegui mudar a percepção que eu tava sobre aquela foto e os sentimentos daquela situação quando a minha amiga trouxe o olhar dela sobre a foto. Por isso que eu tô falando juntos aqui, ó. Às vezes a gente olha para situações e a gente tá tão preso a pensamentos, ideias, e aí quando você compartilha com outra pessoa, a outra pessoa traz uma perspectiva totalmente diferente, que amplia o seu olhar, amplia a possibilidade de resoluções, amplia a cura. Bom, e continuando aqui a temática, que mais que saiu? Onde as coisas estão muito confortáveis para mim. Aí é muito interessante, porque esse exemplo que eu estava dando da minha foto, estava muito confortável para mim olhar para aquela foto e ter YX julgamentos sobre mim mesma. E quando a minha amiga veio e deu, né, aqui no Juntos, eu conversei com a minha amiga sobre aquele sentimento meu, e ela trouxe o olhar dela, eu ampliei. Aí eu percebi que estava muito confortável eu olhar a autocrítica ali sobre a minha autoimagem. E aí eu fui para um outro, eu saí da minha zona de conforto, que era a autocrítica, e fui para um olhar de mais compaixão, né? Peixes fala de compaixão. É interessante, né? E aí eu tive um momento de compaixão com a minha autoimagem, mas é uma compaixão que eu precisei de um olhar de uma outra amiga para ter. Porque todo mundo tem suas tretas, né, gente? Cada um com suas tretas. Mas quando você compartilha os juntos aqui, ó, onde as coisas estão muito confortáveis para mim, ou onde estão muito desconfortáveis para mim, e você vai conversando e vai fazendo o quê? Vai fazendo a alquimia dos pensamentos, dos sentimentos. Então, por exemplo, se você fazer uma arte, compartilhe essa arte. Se você tiver um pensamento, compartilhe esse pensamento. Mas assim, com pessoas que você confia. Lembra da rede de apoio que os mentores estão falando bastante. Tenha a sua rede de apoio de pessoas confiáveis. Não adianta eu ir lá e falar uma coisa super sensível minha para uma pessoa que vai falar isso mesmo, tá? Vai concordar ou vai te deixar pior. Não, né? Tem que ser uma pessoa que tem ali uma história de confiança com você, né? E vamos lá, o que mais? Relacionamento. Veio uma cartinha aqui sobre relacionamento. Peixe fala muito, essa temporada de Peixe vai falar muito sobre romance também, né? Sobre compaixão, perdão. Quando eu falo, é culpa minha que você esteja chateado, acredito que estou sendo bondosa a me responsabilizar pela forma como você se sente. Esse oráculo aqui, ele fala sobre você escolher um milagre, ou escolher uma nova visão sobre uma situação, né? Escolha do milagre, ou seja, escolha da nova visão sobre a situação. Sou verdadeiramente responsável quando me lembro que tanto eu quanto você escolhemos como nos sentir. E aí aqui tá falando sobre a autorresponsabilidade dos nossos sentimentos. Peixes aqui vai trazer muitos sentimentos à tona, né? E aí a gente tem que entender que os nossos sentimentos é sobre a gente, não é sobre o outro, porque às vezes a gente projeta muito, né? A gente no processo inconsciente projeta muito. E aí aqui fala, né? É minha culpa que você esteja chateado. A pessoa tá pegando a culpa da chateação da outra pessoa. E às vezes não é. Às vezes a pessoa tá chateada por processos internos dela
que vem da infância e você só foi um gatilho, né? Não necessariamente você foi o culpado, porque não existe culpado, gente. Todo mundo é responsável pelas coisas que acontecem. Tem um pouco de parcela de autorresponsabilidade de cada situação? Tem. Mas a gente precisa de muita maturidade espiritual e emocional para a gente olhar para uma situação além além da nossa dor e perceber o que mecanismo inconsciente que realmente está operando ali, né, naquela situação. E eu acho que essa temporada de Mercúrio em Peixes vai trazer isso pra gente, né? Essa perspectiva de sair um pouco, de ficar tanto, assim, mergulhar na nossa dor e começar a olhar com compaixão para aquilo e como sair daquilo. A gente não é para ficar preso na dor o resto da vida, é pra gente conseguir superar aquilo. E muita compaixão com o nosso processo e com o processo do outro, né? Tirar o último oráculo aqui, então, pra gente finalizar. Qual elemento que a gente pode trabalhar nessa temporada de Mercúrio em Peixes? Ó, veio o elemento ar na sombra. Ar é pensamento, né, gente? Então já tem tudo a ver com a energia de Mercúrio. Restrição. De que forma a minha criatividade, que fala também de Peixes, né, a criatividade. De que forma a minha criatividade foi podada na infância. A quem eu atribuo culpa pela falta de estímulo? Ah lá, a história da culpa. Será que você não foi estimulado quando você era criança? Ou será que você também não foi atrás também de viver o que você queria viver? Eu sei que quando a gente é criança é limitado, né, gente? E a gente, sim, é muito podado pelos pais, principalmente em questão artística, né? Porque tem toda aquela coisa, da arte não dá dinheiro, não sei o quê, isso aí não é uma profissão. Então, assim, mas é quando você poda uma criança de viver a arte dela, por exemplo, aqui é um exemplo, né, gente? Pode ser qualquer questão. Poda a criança, por exemplo, de chorar, homem não chora, não sei o quê. Você não estava falando, tipo, você fala assim pra criança, não chore agora, engole o choro. Ela não vai engolir o choro agora, ela vai engolir o choro pro resto da vida dela, enquanto ela não sair desse padrão inconsciente, porque é lá até os 7 anos que as crenças limitantes são instaladas, né? Então, assim, se você fala, não vai desenhar agora, não vai viver sua criatividade agora, você não tá falando pra criança agora. Você tá falando que ela não vai viver o resto da vida dela e ela vai ficar aprisionada dentro daquela palavra. A não ser que ela faça um processo de reprogramação, de ressignificação. Então, assim, esse convite é o quê? Para você olhar para as coisas da sua infância, o que foi podado, o que foi te dito que você não poderia ser, fazer, e pensar, como eu faço para quebrar essa crença e agora sim poder ser, né? Muitas vezes a mulher na infância recebe a crença de não pode confiar em homem, homem não são confiáveis, homem é uma ameaça, a energia masculina é uma ameaça. E ela vai passar uma vida inteira com relacionamentos bem ruins, porque ela não pode confiar. E se ela não confia, ela não se entrega. E se ela não se entrega, ela vai ficar numa posição de defesa. Se ela fica na posição de defesa, ela vai atrair pessoas que vão colocar ela em situações que ela precisa se defender. Você vê como que uma coisa vai puxando a outra? Então, o aconselhamento dos mentores é: trabalhe as crenças limitantes aí que está no seu inconsciente, para você se libertar, para ter a vida dos seus sonhos, a vida criativa, a vida amorosa. E use do seu inconsciente, use da imaginação, escreva, desenhe, use do poder da arte para poder fazer isso também, que é muito bom. Tá bom, gente? Vou fechando por aqui. Quem quiser fazer uma leitura de registro acástico comigo, o meu link está na descrição do vídeo. Aproveitando que leitura de registro acástico, que é o que a gente fala sobre o inconsciente coletivo ali dentro do registro, né? De memórias. O peixe fala muito de memórias. E registro acástico são memórias. Então, tá um período bem legal para trabalhar com registro acástico. Quem quiser, só me contatar. Um bom Mercúrio retrógrado para todos e um bom final aí de fevereiro para vocês.